Um dos inscritos do canal pediu para que eu falasse de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, que envolve pensamentos agressivos para consigo mesmo e para com o próximo. Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade, o qual é basicamente constituído por obsessões e compulsões. Geralmente a pessoa tem algumas obsessões, alguns pensamentos fixos dos quais ela não consegue se livrar, e muitas vezes são pensamentos ruins, de que coisas ruins podem acontecer, de que ela pode agredir alguém ou estar se agredindo, fazer algo muito ruim. E a compulsão comparece como? A compulsão comparece com aquilo que vai apaziguar as obsessões. O sujeito passa então a ter comportamento, passa a se comportar, fazer alguns rituais, fazer alguns comportamentos repetitivos que visam o apaziguamento das ideias obsessivas, de que algo ruim vai acontecer. Então, quando ele se comporta compulsivamente, é um comportamento muitas vezes repetitivo, que toma muito tempo, porque é repetido várias vezes. Quando ele se comporta compulsivamente, ele se sente mais apaziguado, ele fica mais aliviado de suas obsessões, dos pensamentos ruins, ou da sensação ruim que ele está tendo, da ansiedade. Então, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, das pessoas que têm obsessões, pensamentos ruins, de agressividade, de destruição, de algo muito ruim, em relação a si, em relação ao outro, eu já pude atender alguns casos assim, já tive contato com casos assim, e o que me chama a atenção é que, de fato, está muito relacionado ao medo, à ansiedade. A pessoa começa a pensar que ela pode, por exemplo, estando perto de alguém que ela ama muito, que ela pode cometer um ato muito ruim, que ela pode, estando com a faca na mão, ela pensa que pode pegar essa faca e agredir a pessoa que está do lado, a pessoa que ela ama demais muitas vezes, que ela pode agredir alguém que ela ama demais, que ela pode, de uma hora para outra, simplesmente perder o controle sobre si. Essa é uma obsessão que muitas vezes ocorre para muitos, e perdendo o controle, agredir, matar, ou então provocar um dano muito sério para alguém que ela gosta muito. O interessante é isso, é que a obsessão está sempre aparecendo para o sujeito como algo que pode provocar danos que vão lhe prejudicar muito, que vão prejudicar muito pessoas pelas quais ela tem muita estima, pelas quais ela geralmente tem muito amor. O que muitas vezes tentei mostrar para esse tipo de paciente, para a pessoa que está com esse tipo de obsessão, é que um ato danoso desse, um ato violento desse, a possibilidade de sua ocorrência é sempre muito remota. Sempre muito remota, por quê? Porque é o que a pessoa menos deseja, é o que ela mais teme. Porque a gente naturalmente vai pensar o que ela mais tende a tentar evitar. Se ela tenta evitar isso ao máximo, como é que isso ocorreria? Por que isso ocorreria assim tão repentinamente e tão imotivadamente? Então, obviamente, não faz muito sentido a pessoa pensar que há uma possibilidade mais real, mais sólida de que isso ocorra. O obsessivo, ele não está delirando, não há um delírio, então ele desconfia mesmo do que está acontecendo, ele costuma desconfiar das suas obsessões, da possibilidade de que essas coisas venham a ocorrer, consegue perceber que é mais ou menos ridículo, que é estranho, que é absurdo ele pensar esse tipo de coisa, ou ele sentir esse tipo de coisa. Então, há esse espaço para essa dúvida, não há convicção em relação ao que ele está sentindo, ele sabe que é absurdo o que ele está sentindo ou pensando, mas ele não consegue deixar de pensar, de ter aquele pensamento ruim. Porém, na ansiedade, de modo geral, o que vai aliviando a ansiedade é a habituação. Se o sujeito for se habituando à passagem do tempo, de que não vai ocorrer nada de ruim, de que não é bem assim que as coisas funcionam, se a pessoa de fato, de alguma maneira, enfrenta, se ela é colocada em contato com aquilo que provoca ansiedade, a tendência é, aos poucos, a ansiedade diminuindo. Então a pessoa vai se acostumando com o fato de que um evento desse não tende a ocorrer, de que a probabilidade de um evento desse ocorrer é muito pequena. Então, como em qualquer processo de ansiedade, muitas vezes a coisa caminha dessa maneira. A pessoa vai se habituando e vai se dessensibilizando para esse tipo de pensamento ruim. Então, reiterando e resumindo, uma maneira, um modo de geralmente se trabalhar, de se enfrentar a ansiedade é com a habituação, é com a exposição progressiva aos estímulos aversivos, aos pensamentos ruins, obsessivos. Essa exposição é, de certo modo, deixar que o pensamento aconteça e não recorrer muito rapidamente às compulsões. É entrar em contato com ele, é dialogar mais com essas obsessões, é lidar mais com elas, explorá-las mais, observá-las mais e falar mais sobre elas, que de alguma forma
vai fazendo com que as obsessões, com que os pensamentos ruins percam a sua capacidade aversiva, a sua estimulação aversiva. Então, finalizando, diríamos que nesse caso o senso comum traz um pouco de luz. O que o senso comum coloca? O que ele afirma? Afirma que medo você cura, você trata enfrentando. E é um pouco por aí mesmo. Só que esse enfrentamento não pode se dar de qualquer maneira. A pessoa não pode simplesmente ser jogada, ser inundada pela estimulação aversiva, porque isso pode sensibilizá-la ainda mais. Essa exposição tem que ser progressiva, gradativa. E é geralmente assim que se faz, e até tem nome esse método é chamado de dessensibilização sistemática, dessensibilização progressiva. Então, meus amigos, o recado de hoje é esse. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Até a próxima!